Boa tarde, pessoal. Eu queria pedir, antes de mais nada, desculpas pela demora no início da transmissão. Hoje a gente está tendo um pequeno problema com o Hangouts, que é o sistema que permite a interação do Léo ao quadrado. Isso porque uma parte da equipe está em São Paulo, outra parte em Minas. Infelizmente, esse sistema de interação não funcionou. Então eu estou fazendo hoje carreira solo aqui com vocês para evitar que o furo seja ainda maior, né? Então eu queria começar agradecendo as pessoas que estão participando aqui. Deixa eu trazer já essa participação aqui dos novos membros no canal. Eu vou pedir para vocês, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Mas eu já começo agradecendo o Israia e Cira. Deixa eu aumentar aqui que eu estou perdendo. As vistas vão ficando fracas com o tempo. Bem-vindo, Cira, e bem-vindo também Tarsis Prado Júnior. Boa noite, Diva Olinda. Boa noite, Eudomiro de Souza. Eu queria pedir a vocês, pessoal, que compartilhem, por favor, para a gente aumentar o alcance. Lembrando que hoje, excepcionalmente, nós não temos a presença do Léo, do Atut, porque o sistema não funcionou. Então eu vou fazer alguns comentários aqui com vocês, lendo as principais manchetes aqui do Brasil 247, mas antes que eu abra as principais, que eu consiga realmente abrir as principais manchetes aqui do Brasil 247, eu queria comentar com vocês, né, depois de pedir para compartilhar para a gente aumentar o alcance, sobre a questão de uma eleição em Israel que até criou uma percepção de maioria para a política genocida de Israel, porque olha, não é Israel que é genocida, é o governo do Netanyahu que é um governo que adota uma política genocida. Imaginem o tamanho da simbologia de Israel ter que ter novas eleições, porque esse camarada, que é o responsável, obviamente, pelo massacre na Palestina, responsável por golpes em países, entre eles o Brasil. Imaginem a simbologia desse cara não conseguir armar uma maioria no parlamento para governar. Isso é de uma simbologia muito grande, que mostra que mesmo ele estando com o osso na mão, tem pessoas dispostas a largarem o osso para não participarem de coisas horríveis que têm acontecido, infelizmente, na humanidade, coisas que têm, sem dúvidas, esse protagonismo aí dessa política genocida de Israel. E eu vejo esse simbolismo como uma coisa muito importante, porque da mesma forma que nós temos uma coisa muito bizarra acontecendo em Israel, né, que essa questão aí dessa política genocida, a gente precisa concordar que a gente tem uma tentativa de bizarrice dentro do Brasil, só que para outro lado, né, o Brasil ele se apresenta como colônia de Israel e Israel tentando ter colônias ao redor do mundo. Então, nesse momento, Israel tem que resetar as eleições porque não conseguiu, né, o Netanyahu não conseguiu armar uma maioria. Isso tem um significado muito grande. Primeira percepção, os políticos já estão percebendo que essas políticas são impopulares, os políticos já estão percebendo que essas políticas são insustentáveis. Isso é muito importante. E no segundo ponto, que a gente precisa concordar, é que talvez eles tenham percebido que não vale a pena. Olha, tudo bem que pode ser interessante conseguir recursos minerais, recursos naturais, através de políticas assassinas, mas até que ponto, até onde levar isso, né? Então, é um detalhe aí bem complexo. E eu queria chamar a atenção, né? O pessoal sabe como que eu gosto dos assuntos relacionados ao meio ambiente. Eu queria chamar a atenção para essa matéria aqui que está na página do Brasil 247, que eu considero de suma importância, principalmente para que as pessoas tenham condições de entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu falo um pouquinho do que está acontecendo porque a coisa não está muito simples não, pessoal. Quando a gente pensa que os ruralistas conseguiram vencer essa batalha, a gente pensa num grupo que está disposto a tudo
para desmatar. Câmara aprova MP que altera Código Florestal e dá anistia a quem desmatou. Olha, o que é o grande problema dos ruralistas com o resto da sociedade brasileira? Eu falo o problema dos ruralistas com o resto da sociedade porque quando os ruralistas vencem, o resto da sociedade brasileira perde. Perde por quê? A preservação ambiental, que é defendida pela Constituição como sendo um direito de todos, essa preservação ambiental, quando ela não é respeitada, ela gera uma quantidade muito grande de lucro para um pequeno número de ruralistas. Em contrapartida, ela acaba sacrificando uma quantidade muito grande de brasileiros. Isso porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que vão sofrer o aquecimento global. Dentro dessa circunstância ambiental, não necessariamente sobre a questão da reforma aí do Código Florestal, né, que prevê áreas de preservação, prevê áreas de preservação permanente, percentual das propriedades que devem ser mantidos inalterados. Quando o Bolsonaro vai trabalhando no sentido de eliminar essa preservação, a gente tem uma circunstância muito perigosa que é a conversão de um país inteiro, do tamanho de um continente, em uma grande horta, e não há nada de errado na existência das hortas, na existência das plantações, mas o detalhe é que a gente pode levar o planeta para uma situação insustentável e essa produção de alimentos pode até ser muito interessante para gerar um conforto para os ricos, mas se a situação climática vai se agravando, quem paga em primeiro lugar, sem dúvidas, são os mais pobres. Então, a troco de consumir mais agora, a gente pode estar destruindo, sem dúvidas, essa expectativa de futuro. Deixa eu agradecer vocês pelas participações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui os comentários para eu acompanhar e agradecer as pessoas que estão participando. Lembrando que hoje eu estou fazendo o programa excepcionalmente sozinho, porque infelizmente o sistema Hangouts ele deu esse probleminha aqui. Então, e a pessoa está falando, tira a foto, eu não aguento ver a cara do coiso, vou tirar aqui e vou pôr os comentários. Então tá aí, a primeira mensagem que eu li é tira a foto que eu não aguento mais ver a cara do coiso. Já tirei, a foto já está aí, já estão de volta os comentários. Então, Edmar Campos, boa noite comunidade 247, boa noite, tira a foto, mais uma pessoa me pedindo para tirar a foto do coiso. E, gente, o Léo ao quadrado não pôde acontecer. Marisete Souza, né? Estão explicando para quem está chegando agora, pessoal. Tivemos um problema técnico e o Léo ao quadrado não deu certo, tecnicamente falando. E a partir daí a gente está transmitindo aqui. Eu estou transmitindo o programa aqui em carreira solo, mas é excepcionalmente por causa desse problema de hoje. Como disse o Papa Francisco, quem desmata é o rico. O posicionamento do Papa Francisco do lado dos progressistas, do lado do ex-presidente Lula, é sem dúvidas um ponto de reflexão para a sociedade brasileira. Porque, olha, a sociedade nesse momento precisa pensar se realmente faz sentido continuar insistindo que aqueles que estão do lado do Lula receberam alguma vaquinha. Alguma vaquinha, alguma... Como é que eles falam, gente? Boquinha, né? Será que os esquerdistas conquistaram o Papa através da aprovação da Lei Rouanet? Será que os esquerdistas conquistaram o Papa porque o Papa recebe alguma boquinha do PT, do BNDES? Né? Não faz sentido, né, gente? Se o Papa Francisco se posiciona do lado da esquerda brasileira, é porque ele, dentro da preparação intelectual, da preparação política, da preparação religiosa, dentro da preparação que o Papa Francisco teve, ele percebe que essa política neoliberal que está sendo oferecida para o Brasil não tem absolutamente nada a ver com o que ele acredita. Isso que é o mais importante, as pessoas apoiam alguma coisa porque elas acreditam. E quando a gente fala de um Papa, a gente obviamente está falando de uma autoridade religiosa. E um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil é uma percepção por parte da sociedade brasileira que segue igrejas que não são igrejas cristãs, mas são vendidas como igrejas cristãs. E dentro dessas igrejas que são vendidas como cristãs, as pregações são totalmente anticristo. Anticristo porque se as pregações das igrejas dos malafaias felicianos e universais da vida pregam o contrário daquilo que Cristo ensinou, obviamente essas igrejas são anticristo.
E quando eu falo que elas pregam o contrário daquilo que o Cristo ensinou, isso é uma coisa muito simples. Eu sempre fiz um desafio. Você, eleitor do Bolsonaro, você que gosta, né, do Bolsonaro, você que segue essas igrejas, eu te faço um desafio. Eu desafio você a continuar numa igreja dessa depois de ler o Evangelho. Eu sempre faço esse desafio porque se tem uma forma de fazer com que essas pessoas piquem a mula dessas falsas igrejas, é convencendo essas pessoas a lerem um Evangelho. Não precisa ler todos, não. Leia o primeiro. Se você tiver a oportunidade de ler, não estou falando com você para participar do estudo bíblico do seu pastor, não. Eu estou falando com você para ser subversivo. Pegar a Bíblia, ler com seus próprios olhos e se você tem fé, peça um pouco de orientação para o Espírito Santo. Vai ser um bate-papo diretamente entre você, a Bíblia e o Espírito Santo. Acabou. Você pula fora daquela igreja que está te enganando. Só que tem sido muito difícil. Deixa eu agradecer Carmen Rocha, professora de Sociologia do IFMS. Não sei se chegaremos até o final do ano. Muita dor e dúvidas. Conselhos para não expressar somente desesperança? Carmen Rocha. Eu tenho sim, Carmen, alguns conselhos. Depois de uma tempestade sempre vem um dia claro de verão. Aos poucos o Lula está recebendo apoios dificilmente questionáveis. Eu falo como o apoio do Papa é um apoio inquestionável, porque gente, é muita infantilidade pessoas dizerem que o Papa está com a esquerda brasileira e contra o neoliberalismo porque ele recebe da Lei Rouanet. Seria muito infantil o eleitor do Bolsonaro tentar acreditar que é porque o Papa recebe em dólar e o Bolsonaro faz o dólar abaixar. Até porque nenhuma das duas coisas faz sentido, né? O Bolsonaro não faz o dólar abaixar e o Papa também não deve receber em dólar, não. Então, aos poucos, a esquerda e o Lula vão recebendo aí apoios que fazem as pessoas refletirem. Eu acho que o apoio do Papa é, sem dúvidas, um desses tipos aí de apoios que faz a pessoa pensar, mas espera aí, o que leva o Papa a estar com o ex-presidente Lula? Né? E isso serve também para que os fanáticos evangélicos comecem, né, alguns vão imaginar que é exatamente porque o Papa está com o Lula, que os evangélicos precisam estar contra Lula, porque eles acham que precisam ser inimigos do Papa, né? Como se Cristo tivesse pregado uma concorrência, mas em contrapartida tem pessoas mais esclarecidas que vão pensar, olha, será que todo mundo está errado e eu que estou certo, né? Porque hoje a gente tem essa situação. Olha, o que é a cabeça do eleitor do Bolsonaro? As universidades estão erradas, né? Os professores universitários estão errados. O Papa está errado. Os artistas estão errados. Não, é o eleitor do Bolsonaro que não conseguiu concluir o 2º grau, que não tem a menor noção de economia, não tem a menor noção de política, que está certo. Os nossos professores universitários, as nossas universidades estão erradas. O posicionamento jurídico do mundo inteiro está errado. Não, quem está certo, não, quem está certo é o Kim Kataguiri, Mamãe Falei, e outros comunicadores como o Olavo de Carvalho, é eles que estão certos. Então eu acho que a gente tem sim uma luz no fim do túnel, que é essa questão aí de cada vez mais ficar claro que não há retomada econômica sem a liberdade do Lula. Isso acaba conquistando pessoas da média elite brasileira e tem também essa questão aí de, aos poucos, pessoas que não vão ser desmascaradas, né, por serem receptoras da Lei Rouanet ou porque tinham uma boquinha, né? Não lembro do Papa ter participado de alguma licitação no governo Lula. Então, como não tem desculpas para descaracterizar o posicionamento do Papa, por exemplo, vai ficando mais claro para a população que tem alguma coisa errada no outro governo e isso é uma luz no fim do túnel. Deixa eu agradecer aqui o novo membro do canal, Maria das Graças Oliveira. Muito obrigado, Maria das Graças, por participar do clube dos canais aqui da TV 247. E nesse momento eu convido você que ainda não é membro, se torne membro. Isso faz uma diferença muito grande para a gente, pessoal, porque é com o número de membros, com a renda dos canais, que a TV 247 consegue inaugurar novos programas, contratar novos apresentadores, fazer eventos como aquele que aconteceu há poucos dias em Porto Alegre, principalmente enviar jornalistas para cobrirem eventos, coisas desse tipo. Maria das Graças Oliveira que fala que bom ser membro. Muito obrigado. Novo membro, bem-vindo, Felipe Maciel da Silva. Muito obrigado, Felipe Maciel da Silva, novo membro aqui do canal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais uma matéria aqui para...
para caracterizar aqui. Enquanto isso, deixa eu ler a notícia que eu acho muito interessante a gente fazer uma leitura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui aparecendo por inteiro. Lembrando que eu estou improvisando aqui hoje, pessoal, por causa, né, que não seria esse o formato do Léo ao Quadrado hoje, mas acabou que ficou assim. O Papa Francisco escreve carta a Lula e diz que o bem vencerá o mal. O Papa Francisco escreveu carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político há mais de um ano. No texto, Francisco diz que ora por Lula e pede que o ex-presidente não deixe de rezar por mim. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. O Papa Francisco lamenta ainda as duras provas que o senhor viveu ultimamente e cita a morte de Dona Marisa, do irmão de Lula, Genival Inácio, e do neto dele, Arthur. Eu tenho um pouco de medo, né, que após esse posicionamento, os eleitores do Bolsonaro comecem a usar a hashtag Somos Todos Satanás, porque eles são fundamentalistas cristãos. Então, à medida que lideranças cristãs começam a se posicionar contra o que está acontecendo, contra o entreguismo, e se tornam lideranças amigas do ex-presidente Lula, a gente pode ter aí um movimento do tipo Somos Todos Satanás. Isso me amedronta muito. Então, deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. Deixa eu agradecer aqui. Benedito José Bernal: enquanto a direita tem medo do comunismo, não observam que é a esquerda que torna o capitalismo viável para o bem de todos, inclusive deles. Isso é muito importante, porque quando o capitalismo não tem esse policiamento da esquerda, a coisa entra em colapso. O liberal pode até conseguir acumular um pouquinho de dinheiro, mas o sistema acaba quebrando, né, que são os exemplos que a gente tem aí. Muito obrigado, Fátima Tramontim, por se tornar membro aqui do canal, né? E deixa eu liberar aqui. Regina Ribeiro traz aqui a zoeira aqui, que somos todos satanases, né? A próxima hashtag dos eleitores do Bolsonaro, após esse apoio aí do Papa Francisco, a próxima hashtag é, sem dúvidas, Somos Todos Satanás, né? Ou coisas do gênero. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Papa falou que os ricos destroem o meio ambiente. E é verdade. Fernando Guerra: estou para estar sozinho? Sim, tivemos um probleminha técnico hoje, Fernando, e eu estou fazendo um bate-papo aqui até para servir de um pouco de esclarecimento aqui para o pessoal que segue os programas da TV 247, porque simplesmente ficar sem nada ia ficar feio. Então, estou aproveitando aqui para fazer um programa durante aqui o Léo ao Quadrado, mais ou menos no estilo do programa que eu faço à noite, que é um bate-papo. Samba e pagode, Beto, a direita é do Satanás. A direita é, sem dúvidas, né, do Satanás, ou talvez o Satanás seja empregado da direita. Porque, é lógico, eu não estou falando do pobre de direita, esse cara é servo da direita, eu estou falando dos direitistas de verdade, né? Quando a gente pensa os banqueiros, né? Será que os caras não têm tanta grana que eles já compraram o Satanás para trabalhar para eles? Quando a gente pensa, olha, quem que será que encontrou a Damares na goiabeira? Vocês acreditam mesmo que a Damares encontrou Jesus na goiabeira? Vamos lembrar do que é a Damares. Será que foi Jesus que ela encontrou na goiabeira? Não. Se ela encontrou alguma coisa sobrenatural na goiabeira, não foi Jesus. Porque senão ela não teria virado... não teria virado aquilo que ela virou, né? E se não foi Jesus e foi um treco sobrenatural, pode ter sido o diabo, o capeta, né? O Satanás. E quem mandou o Satanás encontrar com a Damares na goiabeira para Damares virar aquela serva de Satanás que tem trabalhado tanto pela desgraça do povo brasileiro? E não é de agora. A igreja dela é uma igreja que fica alienando pessoas, é uma igreja que fica covardemente iludindo pessoas. Então, pode ser que
o Satanás já trabalha para a direita há muito tempo, então não é a direita que é de Satanás, não. Pode ser que Satanás seja aí, de certa forma, o empregado da direita. Deixa eu agradecer aqui. Olha que interessante, pessoal, que é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento... Nós estamos vivendo um momento muito simbólico. Quando eu falo que é um momento muito simbólico, é porque é um momento de esclarecimento para o eleitor do Bolsonaro. Não tem nada melhor do que o governo Bolsonaro para esclarecer para o eleitor do Bolsonaro que ele tem sido a massa de manobra mais massificável, mais controlável. Talvez ele nem seja massa de manobra, né? Seja um líquido de manobra, porque o líquido tem essa característica de tomar o formato, né, do corpo que o hospeda, né? Isso é a característica do líquido quando você estuda aí nos livros de química, por exemplo, ou física, né? Isso é assunto da química ou física. Mas o governo Bolsonaro tem dado uma oportunidade muito grande para o pobre perceber que ele é pobre e para o metido a entendedor de coisas políticas perceber que ele é nada mais nada menos que um massa de manobra, que um idiota útil. Sim. O governo Bolsonaro tentou chamar os universitários brasileiros e os professores universitários de idiotas úteis, mas eu preciso concordar que o Bolsonaro conhece muito bem de idiotas úteis porque tem sido isso que tem destruído o Brasil. E o governo Bolsonaro, ele tem trazido coisas interessantíssimas. Há pouco tempo atrás, a gente tentava explicar para o eleitor do Bolsonaro que logo que a Dilma começou a governar o seu segundo mandato, as coisas não andaram porque o Congresso Nacional simplesmente fez chantagem com a Dilma. Olha que interessante. O eleitor do Bolsonaro que comemorou a saída da Dilma, ele comemorou um impeachment de uma presidenta que não se dobrou ao mesmismo da política. O eleitor do Bolsonaro, ele não percebeu que hoje ele foi às ruas para chamar a atenção de que o Bolsonaro está sendo vítima, talvez, daquilo que tirou a Dilma do poder. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro que não conseguiu perceber que existia uma armação no Congresso para prejudicar o governo da Dilma, agora ele sente isso na pele. Ele vê uma armação no Congresso para chantagear o Bolsonaro, mas não para prejudicar e para tirar o Bolsonaro, para ganhar dinheiro de banqueiros, porque a armação que a gente tem no Congresso hoje é: a gente não vai votar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não vai melhorar o Brasil. O que melhora o Brasil é, sem dúvidas, investimento no povo. Enquanto o Bolsonaro levou um cardume de fiéis fanáticos ao bolsonarismo para protestarem porque a Câmara não quer aprovar o fim do direito do brasileiro se aposentar, prestem atenção, pessoal. O Bolsonaro conseguiu levar um cardume para as ruas para dar apoio ao Bolsonaro para conseguir aprovar uma lei que vai te tirar do brasileiro o direito de aposentar. Vejam bem, aprovar uma reforma constitucional para tirar do povo o direito de se aposentar. O Bolsonaro, ele conseguiu pessoas para apoiarem a reclamação dele nisso. Eu acho que é extremamente natural que o Congresso não queira aprovar a reforma da Previdência. É extremamente natural que o Congresso não queira lutar contra a população, porque o Congresso tem interesses, votos. E, obviamente, aqueles que votarem pela reforma da Previdência, eles podem passar por momentos difíceis, né? Lembrando que muitos políticos que votaram pela reforma trabalhista, eles não voltaram. Mas olha que interessante, nesse momento o governo diz que sem crédito suplementar só tem dinheiro até junho. Sabe por que eu estou ligando as coisas? Porque os eleitores do Bolsonaro foram às ruas para pedir o impeachment da Dilma, porque a Dilma teria feito uma protelação de crédito, ou seja, ela pediu crédito suplementar. Não tinha dinheiro para pagar, porque o Brasil, obviamente, também sentiu a crise mundial e o Brasil teve que pedir mais protelação de crédito. Então, segundo os eleitores do Bolsonaro, a Dilma merece inclusive ser presa, porque ela fez esse adiamento de dívida pública. Agora, adiamento de dívida pública não é a Dilma que faz, gente. Ela não tem outra opção. E agora, sabem para que foi esses adiamentos de dívidas que levaram a Dilma ao impeachment?
para o programa Bolsa Família, para o programa da agricultura familiar, ou seja, a Dilma foi arrancada do poder porque ela não quis pagar o Congresso para votar coisas a favor do povo. O Bolsonaro levou um cardume para as ruas porque ele quer forçar o Congresso a aprovar coisas contra o povo. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A Dilma foi retirada da presidência porque ela não quis usar táticas de pagar o Congresso. O Congresso tinha a obrigação de aprovar as pautas a favor do povo, mas ela não quis pagar o Congresso, dar o mensalão para que isso acontecesse. O Congresso ficou com raiva da Dilma, porque a Dilma não queria fazer a velha política. O Congresso conseguiu tirar a Dilma. Como? Com o mesmo massa de manobra que saiu no dia 26 para ajudar o Bolsonaro a forçar o Congresso a aprovar alguma coisa contra o povo. Então, o mesmo massa de manobra que estava do lado do Congresso quando o Congresso estava contra o povo, é o massa de manobra que agora está contra o Congresso quando o Congresso está a favor do povo. Isso é ser massa de manobra. Isso é ser idiota, isso é ser imbecil. Isso é ser bolsominion. E agora o governo Bolsonaro já fala em crédito suplementar. Se pedaladas fiscais fossem crime, obviamente o governo Bolsonaro já estaria antecipando o crime que teria levado a Dilma ao impeachment. O que o governo Bolsonaro está dizendo é: vamos ter que dar pedaladas fiscais. Quebramos o governo. Para conseguir chegar onde chegamos, tivemos que aumentar o salário do judiciário, a gente não tem caixa para pagar, a gente pode até tirar das universidades, a gente pode até tirar dos mais pobres, a gente pode reduzir o número de famílias que recebem o Bolsa Família, mas está dando ruim. A economia está parando, a arrecadação está parando, está tudo parando. Então a gente precisa de quê? Fazer empréstimo, pedir dinheiro emprestado. E nós já estamos chegando num ponto em que o Brasil está se tornando economicamente inviável, porque o Brasil está chegando a um ponto que daqui a pouco ele vai dever toda a sua produção, tudo que o governo federal conseguir de arrecadação vai ser só para pagar a dívida pública. E agora vai aquela mensagem que pode doer, é uma mensagem que eu preciso falar com você, funcionário público lá do alto nível que se acha da direita, que acha que pode ficar tranquilo porque você está resguardado. Dá uma lida na Constituição. Os banqueiros são tão poderosos que eles conseguiram colocar a dívida pública como prioridade na Constituição. Prioridade, inclusive, acima do salário do funcionalismo público. Então, se a dívida pública crescer a ponto da arrecadação brasileira ser suficiente apenas para pagar os juros da dívida, o funcionalismo público vai ter que receber impressão de dinheiro. Ou seja, perda do poder de compra do funcionalismo público. Então isso é simbólico, isso mostra, sem dúvidas, que o povo tem sido manobrado, tem sido cardomizado, e agora como resolver esse problema, eu não sei. Eu queria agradecer vocês pelas participações aqui, queria lembrar sobre a importância das manifestações amanhã, quem tiver condições de ir para as ruas, lutar pela educação em primeiro lugar, lutar em segundo lugar pelo direito do povo brasileiro de ser representado por um presidente democraticamente eleito. Eu acho muito importante, mas a união amanhã é principalmente pela educação. Uma ótima, ótima pauta. Muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com o Boa Noite 247, que começa daqui a pouco, daqui a 30 minutos. E lembro vocês que hoje aconteceu essa coisa bizarra aí no canal e, infelizmente, o Léo ao Quadrado não conseguiu funcionar da forma que funciona tradicionalmente, mas amanhã a gente está de volta no formato convencional. Muito obrigado, agradeço a todos aí, peço os compartilhamentos, as inscrições e eu volto às 10h30 no canal Leonardo Estopa. Até lá!